Vamos falar sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O princípio da inércia diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força externa modifique esse movimento. Mas se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, a não ser que uma força modifique essa situação. Portanto, na lei da inércia, nós temos duas situações de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é o repouso, onde nós temos velocidade zero e aceleração também zero. E o equilíbrio dinâmico, que é movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e aceleração nula. Portanto, a condição para que um corpo permaneça em equilíbrio é que a aceleração dele seja nula, tanto no equilíbrio estático, no repouso, como no equilíbrio dinâmico, no MRU, a aceleração é nula. O princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio, a segunda lei de Newton, diz o seguinte: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Portanto, Fr, força resultante, m vezes a. A constante de proporcionalidade é a massa, que nós podemos definir como a medida da inércia de um corpo. A unidade de medida da força no Sistema Internacional de Medidas é o Newton. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. A força é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Então, neste caso, para determinar a força resultante, vamos fazer a soma de vetores. No mesmo sentido, nós vamos somar, em sentidos contrários, subtrair, e em direções diferentes, usar a lei dos cossenos. O princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton, ele diz o seguinte: olha, se um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, o corpo B reage, exercendo sobre A uma força de mesma direção, no mesmo sentido, mesma direção, mesma intensidade e em sentido contrário. Então, se a minha mão aplica uma força no quadro, o quadro também aplica uma força na minha mão. Se a mão empurra o quadro empurra a mão, com a força de mesma intensidade e mesma direção. Então, as forças de ação e reação, elas nunca se anulam, porque elas estão sempre atuando em corpos diferentes. Força que A exerce em B e a força de B exercida sobre A. A mão empurra o quadro empurra a mão. As forças, para se anularem, elas deverão estar atuando no mesmo corpo. Então, eu peguei o piloto, puxei para um lado e aqui alguém aplica uma força no outro sentido. Se essas forças tiverem a mesma intensidade, o corpo ficará em repouso. Elas irão se anular. Por quê? Mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, mas estão atuando no mesmo corpo. Aí se anulam. Reação, ação e reação não se anulam porque atuam em corpos diferentes.